Oi, Oi, Fer, tudo bem? oi, Célio, tudo bem? Tudo bem também. Bem-vinda ao simpósio sobre a ilustração no Nonsense. Obrigada. Você gostaria de compartilhar os slides? Gostaria. Tá sendo apresentado ali na sala também? Só para saber se eu tô falando só contigo, se tem mais gente? Tem mais algumas pessoas na sala, sim. Ah, tá. Ok. Eu coloquei você como anfitriã, aí vê se você consegue compartilhar a sua tela. Deixa eu me achar um pouquinho aqui, que eu não sou muito acostumada a usar. Hum, Acho que agora só falta colocar em é, tela cheia, apresentação. né? Uhum. Acho que eu tenho que abrir a tela antes, né, Fernanda? Acho que se você colocar naquele ícone do projetor lá embaixo, você clicar ali Ok. embaixo no PowerPoint, Ok. aí, isso. Pode começar quando você quiser, tá bom? Tá, só para eu saber, tá na tela cheia aí para você, né? Agora não, ele tava, acabou de sair. Ah, tá. Ok. Agora voltou. Agora tá na tela cheia. Tá. Então, vamos lá então. Bom, essa fala. Posso começar? Posso? Pode começar. Fica à Boa vontade. tarde. Obrigada. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a quem acompanha essa tarde, né? Eu preparei essa fala muito brevemente, na realidade, né? Para trazer um novo olhar, né? Às imagens de uma obra, de duas obras, na verdade, de dois recortes de obra de Edward Gorey, né? Que é um autor que eu venho pesquisando desde o mestrado, depois no doutorado, e agora não é o meu foco principal. A literatura, até por uma questão de trabalho, né, que tem trabalhado mais com a parte de ensino de língua, mas inevitavelmente eu me volto para as pesquisas, até porque é um tema que eu gosto bastante, que eu sinto prazer em pesquisar, né? Então acabei aqui nessa pesquisa, na verdade, trazendo um pouquinho do que eu faço hoje enquanto trabalho, que é na parte mais da linguística, dos multilitramentos, né, da multimodalidade, e trazendo esse olhar da linguística para a obra do Edward Gorey, né? Então, esse trabalho ele está no prelo para publicação, né? Eu faço um recorte dele aqui para apresentar para vocês a comunicação. O título, então, uma análise sobre os gêneros abecedário e limerick na literatura infantil, os livros ilustrados de Edward Gore. E na realidade eu faço um recorte desses gêneros e do limerick. No artigo em si, eu trago um olhar mais amplo em relação à pesquisa, que eu fiz um recorte para poder falar um pouquinho na comunicação. Então, nós temos como objeto de estudo nesse trabalho esses dois livros, da Gashley Crum Tynes e a Limerick, né? E dentro dessas obras aqui, eu faço um recorte de três ilustrações. As dois primeiras versos ilustrados de The Gashley Crum Tynes e a primeira de The Limerick. Porque a nossa análise aqui é mais relacionada às imagens e o que elas transmitem, né, em si, do que da obra, das duas obras como um todo. Claro que, inevitavelmente, é interessante, importante estudar a obra como um todo, compreender de maneira geral o texto, né? Mas para análise, para o recorte, o corpus se resume a essas três ilustrações. Bom, então, pensar um pouquinho nos objetivos da comunicação, eu tenho aqui como identificar as características tradicionais dos gêneros nos exemplares, desculpa, compreender como o autor desenvolve seu estilo a partir desses exemplares e discutir a relação entre o texto verbal e o texto não verbal. Ah, segue a tela cheia aí, Fernanda, só Tá com a tela cheia aqui. para saber se eu mudei um pouquinho a Sim. configuração para estava ruim para eu acompanhar. Obrigada. Bom, então aqui eu trago as duas primeiras ilustrações do abecedário da Gashley Crumb Times, que são as duas, né, que fazem parte da análise. E para poder fazer essa pesquisa, é claro que eu vou buscar um pouquinho qual é a tradição, né, do gênero abecedário e gostaria de fazer uma fala sobre isso bem breve, né, para contextualizar um pouquinho.
E aí a gente não pode desconsiderar dentro disso essa tradição pedagógica, né? Essa organização retórica, e olhando para o abecedário enquanto gênero textual, né? Uma organização retórica, que cada linha se inicia com essa letra, com uma letra do alfabeto, que segue essa sequência alfabética, por isso que é um abecedário, até óbvio dizer, né? Um abecedário tem que seguir a sequência alfabética, mas é uma das características do gênero em si. E isso porque vai facilitar a memorização, e por facilitar a memorização, é um gênero encontrado, né, muito recorrente em contextos religiosos, né, utilizados para ensinar conceitos morais, ensinamentos ligados à questão muito comum no contexto educacional também, né? Mas tem vários outros elementos que são presentes nos diferentes abecedários que nós vemos por aí, né? Como a ludicidade, então é um brincar, né? Um jogo de linguagem ali com as letras, né? Estratégias de associação, por isso que tem a ver com a memorização. O humor é muito presente, a hipérbole, os contrastes, ironia, paradoxo, o nosso querido e amado nonsense, né? A ambiguidade é muito recorrente, o discurso poético ritmado, que também vai casar um pouquinho com os aspectos relacionados à memorização. E muitas vezes a exposição de conteúdos que são mais sensíveis e sérios, mas que se tornam lúdicos exatamente porque são compartilhados através desse abecedário que tem o intuito de divertir também, né? É muito recorrente que os abecedários sejam ilustrados, e isso atrai a atenção do leitor, contribui para decifrar o sentido, né? Auxilia na caracterização das personagens, complementando muitas vezes o texto verbal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então, o abecedário também é um texto que tradicionalmente tem uma economia verbal, tem uma concisão linguística também, né? E por isso são evitados conectivos sequenciais, conectivos causais, né? Que são muito mais presentes nos textos narrativos, né? É recorrente também a associação com o antropônimo, a onomástica, né? E, inevitavelmente, em boa parte dos casos, essa intencionalidade pedagógica, né? Não é muito o caso aqui do nosso Edward Gorey, né? Bom, hoje em dia, a gente pode considerar que muitos livros de alfabeto modernos, eles servem como paródias das funções e dos formatos desses alfabetos mais tradicionais, né? Então, aquelas características que eu mencionei ali, elas são mais gerais, né? Um olhar geral sobre os diferentes tipos de alfabeto. E quando a gente olha hoje em dia, nós vemos muitas paródias exatamente dessa tradição. Eu entendo que o The Ghastly Crumb Times é um poema que serve, de certa forma, como uma paródia para o abecedário, porque ele mantém as características formais do gênero em si, mas sem nenhum intuito de ensinar algo de fato, mas, ao mesmo tempo, se você fizer uma análise, você poderia encontrar ali formas de você alertar sobre os cuidados com a criança, digamos assim, né? Bom, esse exemplar especificamente, nós temos, então, é uma poesia que você poderia ler cada verso isoladamente, porque cada verso narra uma pequena história de um fim trágico de uma criança, mas ele se torna um alfabeto exatamente pela sequência, né, dos versos e das ilustrações, né? A repetição da anáfora ali no início de cada verso, A is for, B is for, né? Essa anáfora, ela evoca a tradição pedagógica do gênero, é ela que auxilia na memorização, né? E a musicalidade, ao mesmo tempo, distancia o leitor desse fim trágico que as crianças sofrem, e com isso colabora para evitar que essa sensibilização com a personagem. Então, a narrativa é tão curta, a história é tão curta que você não consegue desenvolver esse afeto, sabe, essa empatia. Bom, em seguida, então, eu vou falar muito brevemente também sobre o Limerick, né? Há outros limericks do Garrick que são mais conhecidos, né, da obra The Listening Attic, que tem 60 limericks ilustrados. E eu trabalhei com esse daqui, olhei para esse daqui exatamente porque ele tem alguma característica que me chama muita atenção, que casa com o livro de autor do Edward Gorey, que é o fato de um limerick apenas é o livro todo, né? Então, o livro todo tem 4 páginas, porque ele ainda... 4 páginas ilustradas, né? Então, não é o foco do trabalho, mas para quem se interessar, pesquisar um pouquinho sobre livro de autor, né? Vai conhecer um pouquinho desse trabalho de editoração também, né, do Edward Gore. Bom, também
comum na tradição oral, né? Essa é uma semelhança que tem com o abecedário. E limerick é um gênero popular da literatura de língua inglesa. No Brasil, nós começamos a ter alguns autores a brincarem com o limerick mais recentemente na literatura infantil. Acho que dois nomes que se destacam é o César Obeid e a Tatiane Belink, né? Já foi estudado por diversos teóricos, inclusive pela Fernanda, que é aqui a nossa host, né? E trata-se de um poema narrativo com uma forma fixa, 5 versos, rimas em A, B, B, A, né? Falando um pouquinho sobre a forma, pensando nessa questão de olhar para o gênero, né? Com duas temáticas recorrentes, sendo uma delas a de caráter cômico, né? E quando a gente olha para os limericks do Gorey, a gente tem essa comicidade, mas a gente também tem um pouco de elemento trágico por trás, né? Sempre tem um fim não tão nada feliz, né? Bom, essa obra aqui, ela foi publicada em 1973, né? Ah, como eu falei, ela me chama atenção pelo fato de um único limerick ser toda a obra, né? E aí, sobre as particularidades desses pequenos poemas aqui, desse pequeno poema, né? A história também, como outros limericks, é trágica. Ela fala sobre esse menino que está sendo lançado ali na imagem, né? Que é o pequeno Zux. E é uma criança que sofre bullying. Então, digamos que o tema por trás ali é o bullying de outras crianças em relação ao pequeno Zux, né? A partir desse primeiro verso, né, da Little Zooks, of whom no one was fond, né, a gente já tem essa ideia essa ideia em relação ao tema, né? Isso vai ser reforçado pela ilustração. Então, essa criança, ela é lançada, esse lançador humano, ela faz uma trajetória nesse voo dela, né? Longuíssima, ela passa por diferentes lugares em cima de uma capela, acontece uma narrativa através das ilustrações que nos traz muito mais detalhes que que os próprios versos, né? E no final, ela tem um final também trágico, né? Vou dar um spoiler, desculpe, que é porque ela cai dentro de um lago, né? Cheio de Vitórias Regis. Então, não se sabe o que acontece, a gente não sabe se o pequeno Zux morre ou não, se ele é salvo ou não, mas a gente sabe que o final não foi legal, né? Então, apesar dessa história ter um tema delicado, ele acaba sendo cômico exatamente pela forma como os versos são criados e como essas ilustrações é, corroboram, né, para essa comicidade, né? E um dos elementos principais também é o exagero, porque extrapola os limites da realidade, principalmente quando a gente para analisar o trajeto que é feito pelo, entre aspas, voo do pequeno Zux, né? Bom, em seguida, então, eu queria trazer um pouquinho mais da teoria aqui para vocês, né? Pensando nas questões de função, de representação, interação e de composição, quando a gente para pensar nas análises de representações narrativas, né? Nas análises das imagens, né? Então, eu trago uma citação aqui que fala um pouquinho sobre esses elementos pictóricos, né? Então, eles podem receber maior ou menor ênfase que outros ao seu redor e tornarem-se itens de informação mais ou menos importantes no todo. Então, não necessariamente a gente vai ter exatamente o mesmo nível de importância, não, acho que importância não é a melhor palavra, mas o mesmo nível de informação quando a gente tem texto verbal e texto não verbal, aqui no caso, as ilustrações. É essa um pouquinho, a partir dessas estratégias de leitura de imagens é que a gente analisa essas obras aqui, né? Bom, então a partir disso a gente olha um pouquinho sobre as funções de representação, interação e de composição. Ok? Sobre as relações, desculpa, sobre a função de representação, o primeiro questionamento é: essas imagens elas são narrativas ou elas são conceituais, né? E nós entendemos que elas são narrativas, né? Trazendo essa definição de Nascimento, Bezerra e Heberly, porque elas constroem a experiência como um evento que se desencadeia no espaço e no tempo. E por isso retratam os participantes realizando ações sobre outros participantes ou envolvidos em acontecimentos. Então, ela é narrativa, né? Porque ela se desencadeia no tempo e no espaço. Então, as três ilustrações nós conseguimos desenvolver, ela nos indica uma movimentação de tempo e espaço, né?
Então, em algumas dessas ilustrações, os processos de ação e de reação, né, elas são transacionais. O que isso quer dizer, né? Que há interação entre os personagens, né? Enquanto em outras não há essa interação, né? Não promove essa interação. Algumas das ilustrações, desculpa, as ilustrações que são em plano médio, elas vão dar uma neutralização dessa aproximação das personagens em relação ao leitor, né? E a posição das personagens podem mudar ao longo da história, né? Que resulta também nas alterações de relações de poder. Então, se você parar para pensar nas imagens, no primeiro verso do Ace for Amy Who Fell Down the Stairs, em que ela está caindo das escadas, aquilo demonstra uma movimentação, né? Então, por isso, é uma imagem narrativa. E aí você, no primeiro momento, pode ter um olhar, pensando em relações de poder, pode ter um olhar de colocar essa personagem numa posição superior, porque ela está no topo das escadas. E essa ideia mudaria no decorrer da narrativa, ainda que muito curta, exatamente porque induz, leva a gente a compreender que a posição dela na ilustração acaba mudando, né? Conforme ela vai caindo as escadas, né? Bom, em seguida, na ilustração referente ao primeiro verso do Limerick, né, do Pequeno Zux, a gente tem um padrão que se repete, né? Há uma personagem principal, ela está posicionada ali no lançador humano, há as outras três crianças posicionadas uma atrás da outra, e elas unindo forças, né, prestes a lançar um menino, mas no fundo a gente tem um cenário branco. E esse cenário branco nos indica que é um dia em que estão num gramado, possivelmente numa praça, esse local aberto, né? Então, por isso também nos indica que é uma imagem narrativa. A questão de pensar em relação aos processos de função, de representação, né? Nós podemos ter processos de ação, e eles podem ser transacionais ou não transacionais, né? E o que isso quer dizer, né? No final das contas, transacionais é quando há uma relação de aproximação, que indicação entre os personagens, né? Então, nós temos processos de ação nas ilustrações 1 e 3. A 1 e 3, vamos considerar que é a, da Amy caindo das escadas e do Limerick, e não transicional na figura 2, né? Porque ela se encontra sozinha na ação em que ela sofre, né? Então, não há exatamente uma interação entre os personagens. Há os ursos se aproximando, né? Mas eles não estão interagindo, né? A criança, por ser a personagem principal, encontra-se isolada, né? Ah, em seguida, eu tô tentando ir rapidinho, porque eu sei que meu tempo tá acabando, né, Fê? Os processos de representação, da função de representação, nós também temos processos de reação, né? E elas ocorrem da seguinte maneira: na primeira e na segunda imagem, desculpa, na primeira e na terceira, que é da Amy e do Little Zux, aqui eu fiz um recorte das imagens para conseguir observar com mais detalhe a parte que eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos personagens que olham para algo que nós não conseguimos identificar exatamente o que é. Enquanto na segunda imagem, nós temos o pequeno Zux, os ursos encarando a personagem. Isso quer dizer que há um processo de reação dentre os personagens, da audiação de quem induz uma ação e há uma de reação. Por mais que você olhe para a primeira imagem da Amy, mas ela está olhando para o leitor. Ela não está exatamente olhando para o leitor, ela está olhando para frente, mas em uma direção um pouco enviesada ali, né? Bom, em seguida, nós também temos as relações de interação, né? Que podem acontecer entre os participantes da ilustração e o leitor e na atitude das personagens, né? Então, essas relações de interação acontecem, por exemplo, com o personagem Basil, da figura 2, que parece tentar estabelecer contato com o leitor, né? Então, posicionado entre os ursos, o menino se movimenta. Ele parece querer se movimentar, né? Ele tá olhando para trás, e esse olhar dele para trás é como se ele estivesse pedindo ajuda, né? Por outro lado, a gente não vai ter esse olhar de direto com o leitor nas figuras, nas outras imagens, né? E uma outra forma de a gente promover essas relações de interação é através da distância social, né? Então, o fato das ilustrações estarem em plano médio traz uma neutralidade, né? Que tange essa aproximação do leitor e colabora também para o distanciamento da narrativa, para o distanciamento daquilo que é demonstrado nas ilustrações, e com esse distanciamento, reforça e alivia o alívio da tensão daquilo que é narrado. Então, a história trágica, apesar de ser trágica, é,
existe esse distanciamento que é corroborado nas ilustrações, né? E a atitude das personagens, ela também representa relações de interação. Então, a posição oblíqua das personagens nas ilustrações 1 e 3 reforça esse distanciamento. A figura 2, em que o Basil, né, é colocado de costas, mas olhando para trás, também reforça essa situação, né? Então, quando a gente observa as relações de poder através do ângulo das imagens, nós notamos que há um ângulo baixo na figura 1, e isso faz com que a personagem coloque a posição de poder, como eu comentei antes, né? No início da queda, e essa posição de poder vai mudando no decorrer da imagem, né? Desculpa, no decorrer da interpretação relacionada à imagem, né? Na ilustração 2 do Basil, a gente encontra o oposto. Nós temos um ângulo alto. E isso realça como um menino pequenininho diante dos ursos, né? E com isso, nós temos uma situação em que a fragilidade da criança é acentuada, né? Em relação à função de composição, aqui uma breve descrição dela, é a organização dos elementos representados na imagem conforme o espaço que ocupam no todo da imagem ou da página multimodal, considerando os diversos elementos. E dentro disso, nós consideramos o valor da informação, que é a diagramação, o enquadramento, que são as molduras, e a saliência, que são os recursos que atraem a atenção do observador para determinados pontos, né? Então, aqui, estritamente, nós consideramos cada ilustração e seu respectivo texto verbal como páginas individuais, né? Então, nesse caso, nós entendemos que há um padrão na organização dos elementos, né? E não só aqui, se a gente olhar de uma forma mais ampla, a gente arriscaria dizer que todas as obras de Gore ilustradas têm esse padrão, né? Que a ilustração encontra-se sempre posicionada sobre o verso. Se a gente se baseia na perspectiva de organização de elementos pictóricos, né, elementos multimodais de Foucault, ele vai dizer que sempre há essa relação de subordinação entre os elementos dispostos na página, e que há uma relação de hierarquia, né? E seguindo essa lógica, a gente poderia dizer, então, que as imagens têm uma relação de hierarquia superior ao texto verbal. Agora, quando a gente se baseia na questão de multimodalidade de Kress e Lewin, e também do Nascimento, Bezerra e Häberle, que se baseiam nas teorias de Kress e Lewin para também estudar a multimodalidade, eles concordam que o elemento localizado na parte inferior, na realidade, especifica o elemento superior, porque apresenta detalhes, descreve, né? Então, eu entendo essa perspectiva, a gente poderia dizer que os textos de Gore nos textos de Gore, o leitor provavelmente passaria um tempo observando aquela ilustração, lendo ela inicialmente, exatamente porque ela está posicionada no topo da tela, antes de se dedicar a dedicar uma atenção maior, né, ao verso. E no enquadramento, que são a presença ou ausência de molduras, né, a gente consegue perceber essa separação entre a ilustração e o verso, né, com espaço em branco que funciona ali como uma fronteira e que reforça a independência das duas linguagens, verbal ou não verbal, embora elas trabalhem juntos quando nós olhamos a unidade de página, né? Em relação à saliência, que são esses recursos que atraem a atenção do observador para determinados pontos, a gente olha nas imagens ali a questão do tamanho relativo, a cor, contraste, posicionamento em primeiro plano ou segundo plano, né? E nós conseguimos perceber que há elementos que são destacados nas ilustrações, principalmente através dos contrastes entre o preto e o branco e da proporção entre eles. Por exemplo, a primeira imagem, né, do abecedário, a Amy é toda branca, incluindo o seu corpo, a sua roupa, com traços finos, traços delicados, e isso se destaca do pano de fundo que é escuro, né? Então, ou seja, a atenção do leitor vai para a personagem, né? Já na figura 2, que é do Basil com os ursos, né? Há um destaque no contraste proporcional entre o tamanho dos ursos e da personagem, né? Então, isso intensifica a tensão da cena, né? Ainda na ilustração comparado à ilustração 1, na ilustração 3, que é do Limerick, nós temos o rosto branco, desculpa, no Basil ainda com os ursos, nós temos o rosto branco do menino, que também tem traços delicados e isso vai transmitir essa inocência e fragilidade da criança, né? Que é importante exatamente para enfatizar o efeito trágico da narrativa. E aí sim, na figura 3, por fim, nós também conseguimos notar esse contraste, tanto se tratando de proporção, se compararmos a altura da protagonista em relação às outras crianças,
demonstra essa fragilidade, assim como na intensidade, né, dos tons ali, quando observamos os rostos brancos e com traços suaves. E aqui eu deixo algumas das referências que eu utilizei para esse recorte e encerro a minha apresentação. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada pela sua apresentação, foi maravilhosa. E agora acho que a gente vai ter que trocar de sala de Zoom, porque tem um outro participante que vai entrar com você no próximo simpósio, né? Tem alguns, né? É, então eu vou encerrar essa daqui e aí a gente abre a outra. Pode ser? Perfeito. Ó, claro, obrigada. Sim. Só tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Claro. Poderia me dar referências do que ela acredita que sejam os principais autores de livro, álbum, nonsense brasileiros. Ela gostaria de referências dos principais autores de livro, álbum brasileiros. De nonsense, de quais que você considera que são os autores brasileiros nonsense de livro, álbum. Que ela está fazendo uma pesquisa sobre livro, álbum. Olha, infelizmente, eu não saberia dizer agora, porque não é o objetivo de estudo na literatura brasileira. Não, faz muito tempo que eu não pesquiso. Desculpa. Mais alguma pergunta? Não? Ah, então a gente se vê na próxima, no próximo simpósio, tá bom? Perfeito. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo, tá.